Uma boa noite a todos vocês. É uma satisfação estarmos juntos para mais um momento, então, de estudo bíblico aqui da Congregação Evangélica Luterana Cristo de Lajeado, então, Rio Grande do Sul. Então, quem está convosco é o pastor Mário Hartmann, pastor dessa congregação. A saudação, então, a todos os membros desta, a saudação também a todos aqueles que se unem, então, aí a nós, então, nesta noite, de diversos lugares. É bom estarmos juntos, né? Sintam-se todos abraçados, saudados, então, para este momento. E o estudo dessa noite é seguindo, então, o livro Publicação da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. É o estudo de número 11, página 88 do livrinho, quem tem esse livrinho, com o tema Deus, o Criador e Preservador. A base bíblica, o Salmo 104, 24 ao 35. Então, quero saudar então, a cada um que aqui então, está presente então, para esse estudo. De forma especial, a dona Jurema Schneider, do bairro Larias, um abraço para a senhora, dona Jurema, bom estarmos juntos. Também seu Arno Piper, lá de Jaru, Rondônia, ele e a sua família, que bênção vocês aí, continuamente conosco, né, seu Arno? E que bom que podemos nos conhecer uma vez lá em Ariquemes, Rondônia. Um abraço para o senhor, então, e para a sua família. Danila Schneider, também o Eugênio, um abraço aí para vocês. Deus guarde e abençoe sempre.
é Dona Hildegard Martins, né? Um abraço para a senhora, um abraço para o João aí também, né? Então o seu esposo. Quero também saudar ainda nesse momento, né, o Marco Antônio Bush. Ô Marco, que bom estarmos juntos aí. O Paulo, olha que bênção, que noite abençoada, hein, Paulo? Paulo Ercílio Kirst, Deus guarde e abençoe vocês também. Silvério Ernie Schneider, Genesi Dreyer também, boa noite, Genesi Dreyer, Deus guarde e abençoe também a senhora, os seus queridos. Ledi Schmidt também, né? Deus aguarde e abençoe. Adelar Freeling, maravilhoso estarmos juntos aí, Adelar. Deus, no seu amor e graça, concede muitas oportunidades boas para nós, de encontro uns com os outros, de estudo na palavra. A dona Elaine Spitzer também, é bom estarmos juntos. Seu Egon Cel de São Lourenço, olha que bênção, seu Egon, maravilhoso contar com o senhor também aí, continuamente, participando desses momentos especiais. Sinta-se abraçado aí também, por mim e por todos nessa noite aí. Márcia Bonenberg também. Márcia, Deus abençoe você, também a sua família. Um abraço aí para o seu Hugo também. Então o Ayrton Darcy Wildner, né? Deus guarde e abençoe também. E a sua esposa, Dona Lourdes, Dona Silvena, Deus guarde e abençoe vocês. É bom estarmos juntos aí, participando de mais um estudo bíblico. Vejam que bênção esses momentos online, né? De diversos lugares, né? Cada um aí lá na sua casa, no seu recanto, como diz, no lar do ocelar, podendo se unir com os demais também para estudar a palavra. Ilse Miller, também boa noite, Dona Ilse. Satisfação sua presença. O Pedro Cavaleiro, também a Dulce, um abraço para vocês. Clair von Millen, Denise e Cristina Fuchs, olha que coisa boa, né, Denise? Então estarmos juntos aí também, entre meio aos desafios, afazeres, as tarefas, né? Nós também meditamos na palavra e assim nos encontramos. Eliane Rodrigues e a sua família, um abraço para a senhora, Dona Eliane, também o Valdecir e o Bruno, Deus guarde e abençoe vocês. A Márcia Elisa Daman, Márcia, forte abraço. É bom estarmos aqui juntos. E, enfim, a todos vocês que estão aí, né? Então, Clair von Millen e família também, né? Deus guarde e abençoe ricamente, então, a todos vocês aqui também, então, que se unem a nós. Cada um, eu vejo que alguns estão compartilhando e tem pessoas que estão se unindo com vocês também para o momento de estudo aqui, o que é muito bom. Certo? E mais oportunidades posteriores são oferecidas aos membros e às pessoas para terem esse momento especial de estudo na palavra, que é indispensável para a vida do cristão, porque é assim que o Espírito Santo, que pôs a fé em nós um dia, conserva esta fé em nós e nos edifica, então, a partir desta fé. Então, são os momentos assim especiais, únicos que Deus nos concede, então, na sua graça e amor também, para que sejamos edificados, então, espiritualmente. Um abraço também a Samara, eu vejo ela aí também, né? E assim, todos os demais que estão aí, que se unem. Talvez até fizeram uma saudação, mas para mim não aparece, porque o Face é um pouco seletivo, então nem sempre a gente consegue ver todas as saudações, ora mensagens. Mas sintam-se todos saudados e abraçados. Então, é muito bom estarmos juntos aqui e sempre bem-vindos, né, nesta oportunidade, né, Dona Verna Gitz, né, é sempre bom a gente estar junto aí. Então nós queremos neste momento falarmos com Deus, então, em oração. Assim como estamos, convido você aí na sua casa, a juntar suas mãos, fechar os olhos, e assim nós falarmos com o nosso Deus, então, em oração. Em nome de Deus Pai, o Criador e Preservador. Em nome de Deus Filho, Jesus Cristo, único e suficiente Salvador. Em nome de Deus, Espírito Santo, ensinador e consolador. Amém. Senhor Deus, amado Pai, neste momento aqui nos reunimos para mais um momento de estudo bíblico. Te louvamos, ó Deus, por cada um que aqui está se reunindo neste momento. E também te louvamos por cada um que posteriormente terá essa oportunidade de encontro contigo também na tua santa palavra. Neste momento te louvamos porque tu um dia nos escolheste para nascer
porque tu nos dotaste de dons e potencialidades, capacidades, porque tu tens abençoado a nós e nos concedido, enfim, tudo aquilo que temos, a vida, o tempo, os dons, os bens. E também nós te louvamos principalmente pela fé que tu puseste em nós e fé que pelo teu Santo Espírito tu edificas, pelo batismo que temos, que é um só para toda a vida, pela palavra, pelas muitas oportunidades de encontro contigo na palavra e também de encontro contigo na Santa Ceia, em teu Filho amado Jesus Cristo. Nós te louvamos, ó Deus, pela essa ação continuada em nós e através de nós, em todas as pessoas, em todos os teus filhos. Nesse momento te louvamos por esse dia, por esse momento, por podermos estar aqui. Perdoe os nossos pecados, aumentes a nossa fé, colocamos diante de ti as ansiedades, as preocupações, os sonhos, certos do teu amor, do teu cuidado, da tua bênção e direção. Olha para todos os que sofrem de uma ou de outra forma, olha para os idosos, os enfermos, os enlutados, os atribulados, os que estão em sofrimentos. Não desampares os teus filhos, mas que sintam a tua presença, que sintam o teu abraço e sejam renovados dia a dia e fortalecidos e dirigidos por ti. Nas tuas mãos nos colocamos certos do teu amor, do teu cuidado, também de tua bênção e direção, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então também a saudação a Dona Iria Littic, Deus aguarde, também abençoe, Nadir, Cisca de Carle, né? Que Deus abençoe também, que possa seguir com Jesus aí, Nadir, Deus abençoe em todos os dias. Maria Odete Kirs também, né? Bom estarmos aqui. Dona Hilga Kelm, né? Então as pessoas aí queridas também aí lá das bandas da paróquia de Doutor Maurício Cardoso. Então Deus guarde e abençoe a todos vocês, que possam seguir sempre com Jesus e assim seguirem bem. Convido vocês a nós cantarmos então mais um hino, então neste momento, o hino do Inário Louvai ao Senhor, 62, ó terras todas celebrai. Muito bem, também a saudação a Silvia Raunstein, Márcia Ritter, Valdecir Rodrigues, que nós possamos sempre adentrarmos nos átrios santos do Senhor, ou seja, entrarmos sempre em sua casa, continuamente, regularmente, para que, motivados pelo amor e a graça dele, possamos sempre o engrandecer, o louvar, o adorar e o servir, motivados por tudo aquilo que Deus é, pelo que Ele fez e faz, por suas palavras e promessas.
Queremos, então, nesse momento, seguir com o momento, então, do estudo. Seguimos, então, o livro de estudos bíblicos, publicação da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, publicação 2025, página 88, estudo 11, Deus, o Criador e Preservador. A base dos próximos, agora, estudos são o credo apostólico. Né? O que é um credo? Credo é uma confissão. Confissão de fé. Por que apostólico? Baseado no ensino de Deus a nós por intermédio dos apóstolos. Então, o credo ele é uma confissão de fé baseado no ensino de Deus a nós por intermédio dos apóstolos. Uma confissão de fé no único Deus que nós cremos, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Certo? Ele não é uma oração, mas ele é uma confissão, então, de fé. Por isso que a gente pode usar uma postura de oração, ora diante do altar, diante da igreja, e muitos preferem essa forma, mas nós podemos, em vez de usar postura de oração, podemos olhar uns para os outros e assim confessarmos a fé. Aliás, o desafio do cristão é olhar para o mundo e confessar a fé no Deus que ele crê. Diante de Deus nós confessamos aquilo que Deus nos trouxe por intermédio dos apóstolos, diante de Deus, e muito especialmente diante uns dos outros, mas queremos confessar sempre esta fé para o mundo, porque o mundo precisa também conhecer esse Deus verdadeiro, né, e crer nesse Deus. Então convido você, assim, nesse momento, de forma inicial também, para o estudo, nós juntos confessarmos a fé nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. E o estudo de hoje, então, é o primeiro artigo, né? Creio em Deus Pai, que é o Criador e é o Preservador, então, do universo. É o tema do estudo desta noite. A título de introdução, depois de muito tempo, Ana finalmente levou a sua filha Clara para um piquenique, então, no parque. Porém, não conseguia se desligar do trabalho e olhava o celular o tempo todo. Ela sabia que deveria aproveitar o momento com a filha, mas sentia o peso, então, das obrigações. Enquanto isso, Clara estava, então, animada. Quando abriram a cesta, ela ficou encantada com os bolinhos de chocolate. Mamãe, eles estão lindos, disse com um brilho nos olhos. Depois juntou as mãos e perguntou, podemos agradecer a Deus? Enquanto oravam juntas, Ana se deu conta que aquele momento, aquela comida e aquele dia eram presentes de Deus que não deveriam ser ignorados em meio à correria. E logo depois, Clara viu ali um menino por perto, e ele estava com roupas rasgadas e parecia cansado. Ela sorriu para o menino e ofereceu um bolinho. É o melhor do mundo, disse, enquanto ele começava a comer. Clara tinha razão, aquele bolinho era resultado de tantas mãos e processos. O trigo cultivado, moído, moldado, e agora estava ali, sendo compartilhado em um gesto, então, de amor. Vivemos em um mundo cheio de pecado e sofrimento, mas Deus, por amor a Cristo, continua cuidando da sua criação. Então ele usa pessoas em suas vocações e tarefas diárias para abençoar e sustentar o mundo. Naquele dia, Ana voltou para casa agradecida e lembrou de uma passagem da Bíblia onde Jesus disse que não devemos andar ansiosos e preocupados, pois assim como Deus alimenta os passarinhos e veste as flores do campo, Ele também cuidará de nós. Como podemos reconhecer a sabedoria e o cuidado de Deus na criação, mesmo em um mundo marcado pelo pecado, sofrimento e morte? É um questionamento,
né, bem interessante, né, para nós. Como reconhecer a sabedoria e o cuidado de Deus na criação, num mundo marcado pelo pecado, pelo sofrimento, pela morte? Ou como reconhecer a sabedoria e o cuidado de Deus na criação entre meio às correrias da vida, as tensões, as pressões que, ora, você e eu vivemos no dia a dia? Basta a gente parar um pouco e pensar na história aqui, né? Onde, então, Ana vai com a sua filha fazer esse piquenique, né? Ela não conseguia curtir muito esse momento. Ela estava tensa, estava ansiosa, estava preocupada, né? Era o peso das obrigações sobre a vida dela. Mas ao ver a filha curtindo, animada, né? E ela ainda instiga as mães, podemos agradecer a Deus, vamos fazer uma oração. É o costume dos cristãos, né? Ora, orarem à mesa antes das refeições, né? Ou após as refeições, ou os 2 momentos antes, né? Onde se pede a bênção e onde também se agradece. E aí as duas oraram, mas é interessante que daí a mãe, então a Ana, se dá conta que aquele momento, aquela comida, aquele dia eram presentes de Deus. E ela não deveria permitir que aquela ansiedade, talvez as outras coisas, estragassem aquele momento. Ou seja, eles não deveriam ser ignorados, mas deveriam ser vividos como de fato eram, presentes de Deus. Onde, inclusive, a menina daí compartilha com alguém que ali estava, né, um fruto do trabalho de muitas pessoas. É um outro aspecto aqui que o estudo destaca, né, o mundo cheio de pecado e sofrimento, é a realidade do mundo. Porque onde nós olhamos para o mundo, nós vemos a realidade do pecado, nós vemos as consequências do pecado, o sofrimento, por fim a morte. Mas Deus, por amor a Cristo, continua cuidando da criação. Ou seja, Ele continua preservando o universo e vai fazer isso pelo tempo que Ele quiser. E dentro desse cuidado de Deus da preservação, Deus usa instrumentos também. Aí vem os seres humanos, onde Deus colocou as diversas vocações, os diversos dons. Ele deu dons para mim, deu dons para você, e com certeza cada um de nós somos muito importantes também como instrumentos de Deus, com os dons que Ele concedeu, ora na igreja, na família, na sociedade e no mundo. E usa, então, essas diferentes vocações, diferentes pessoas e vocações e tarefas diárias que cada um vai exercendo para abençoar e sustentar o mundo. Nós também podemos pensar assim sobre a questão dos alimentos, né? Quando sentamos à mesa, quantas pessoas, ora, trabalharam para que nós pudéssemos, de repente, ter o pão diante de nós, ou termos ali o arroz, o feijão, a carne, o alimento diante de nós. Deus usou com certeza muitas pessoas com as suas vocações, a sua dedicação diária, né, para abençoar e sustentar o mundo. E assim, dentro dessa roda que gira, podemos dizer assim, dentro desse conjunto de engrenagens que formam um conjunto completo, né, Deus vai cuidando então da sua criação e vai cuidando também de cada um de nós. Facilmente nós também corremos o risco de sermos envolvidos talvez pelas ansiedades e preocupações e deixarmos de percebermos cada dia e cada momento como presente especial, então, do nosso Deus. Agora, a parte da conclusão da história que a gente leu aqui também é muito interessante, né? Então, Ana voltou para casa, que é a mãe, Ana é a mãe, né? Agradecida. Ela foi muito tensa para aquele momento, aquele piquenique com a filha. Mas depois Deus usou a filha, as situações, né, e trabalhou dela. Ela volta para casa agradecida. Lembra de uma passagem, então, da Bíblia, onde Jesus disse que não devemos andar ansiosos e preocupados. Pois assim como Deus alimenta os passarinhos, veste as flores do campo, Ele vai cuidar sempre de nós. Jesus diz, não vos ansieis pelo dia de amanhã, cada dia tem o seu próprio mal. A gente poderia aqui citar, né, vários outros textos, né, que mais ou menos nos chamam a atenção nesse sentido. Eu gosto muito também do Salmo, onde Deus diz
por intermédio do salmista, né? Que se o Senhor Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. E agora eu lendo na nova tradução da linguagem de hoje. E se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Agora o Salmo 127, 2. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Ou seja, se Deus não quer conceder para nós algo, Ele não vai nos dar. Embora que, aqui diz o texto, a gente fazendo aquilo que nos cabe dia a dia, Deus pode conceder, né, aquilo que Ele quiser para nós, mesmo quando estamos dormindo. Ou seja, trabalhar demais, comer o pão que penosamente granjeastes, usando a linguagem tradicional, né, com certeza não vai mudar isso, essa realidade. Ou seja, somos dependentes da graça e da bênção de Deus. Certo? E eu lembro assim das palavras de Jesus também, onde ele diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então não vos ansieis pelo dia de amanhã. Mas qual é o nosso desafio? Buscar em primeiro lugar sempre o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas Deus vai nos acrescentar então na vida. A indicação do texto para o estudo desta noite é o Salmo 104. Convido você a abrir a sua Bíblia aí no Salmo 104, do versículo 24 até o versículo de número 35. Que leio então neste momento. Diz assim: Ó Senhor, tu tens feito tantas coisas, e foi com sabedoria que as fizeste. A terra está cheia das tuas criaturas. Ali está o mar imenso, enorme, onde vivem animais grandes e pequenos, tantos que não podem ser contados. No mar passam os navios, e nele brinca Leviatã, o monstro marinho que tu criaste. Então todos esses animais dependem de ti, esperando que lhes dês alimento no tempo certo. Tu dás a comida e eles comem e ficam satisfeitos. Quando escondes o rosto, ficam com medo. Se cortas a respiração que lhes dás, eles morrem e voltam ao pó de onde saíram. Porém, quando lhes dás o sopro de vida, eles nascem, e assim dás vida nova à terra. Que a glória de Deus, o Senhor, dure para sempre. Que ele se alegre com aquilo que fez. O Senhor olha para a terra e ela treme, toca nas montanhas e elas soltam fumaça. Cantarei louvores ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei ao meu Deus a vida inteira. Que o Senhor fique contente com a minha canção, pois é dele que vem a minha alegria. Que desapareçam da terra aqueles que não querem saber de Deus e que os maus deixem de existir. Que todo o meu ser te louve, ó Senhor. Aleluia. Então, palavras aí do Salmo 104, versículo 24, então ao versículo 35. Então, o Salmo aqui, o 104, então é um hino que exalta a Deus como Criador e sustentador de todas as coisas. E ele nos convida a admirar a beleza e a harmonia da criação, mostrando que tudo existe por causa da sabedoria e da bondade de Deus. Ou seja, Deus fez todas as coisas pelo seu poder, e agora ele, pelo seu poder, sabedoria, bondade, ele administra também todas as coisas, todas as obras, todas as suas obras. E o Salmo 104 destaca isso muito bem. Um comentário do autor sobre o versículo 24, ele diz: ó Senhor, tu tens feito tantas coisas, e foi com sabedoria que as fizeste, a terra está cheia das tuas criaturas. Nos mitos de criação de culturas antigas, o cosmos frequentemente surge do conflito ou do caos. Essas são as teorias existentes a respeito da origem do universo. Aqui, ao contrário, o salmista reconhece que a criação não é fruto de forças cegas ou aleatórias, mas da sabedoria perfeita de Deus. Ou seja, a criação não é um acaso, mas é obra de um Deus poderoso e que, na sua sabedoria, faz todas as coisas maravilhosamente.
dentro dos seus santos propósitos, que vão além daquilo que os seres humanos, ora, por si só podem imaginar ou pensar. Eu cito aqui nesse momento também Provérbios, né, capítulo 8, a partir do versículo 22, que diz assim: O Senhor Deus me criou antes de tudo, antes das suas obras mais antigas. Eu fui formada há muito tempo, no começo, antes do princípio do mundo. Nasci antes dos oceanos, quando ainda não havia fontes de água. Nasci antes das montanhas, antes de os moros serem colocados nos seus lugares. Antes de Deus ter feito a terra e os seus campos, ou mesmo o primeiro punhado de terra. Eu estava lá quando ele colocou o céu no seu lugar e estendeu o horizonte sobre o oceano. Estava lá quando ele pôs as nuvens no céu e abriu as fontes do mar. E quando ordenou as águas que não subissem além do que ele havia permitido. Eu estava lá quando ele colocou os alicerces da terra. Estava ao seu lado como arquiteta e era a sua fonte diária de alegria, sempre feliz na sua presença. Feliz com o mundo e contente, então, com a raça humana. Ou seja, Deus, na sua sabedoria, o Deus triuno Pai, Filho e Espírito Santo, estava presente na obra. Mas lembramos que Deus Pai é o Criador, né? Ele criou o mundo pelo poder da palavra, e Deus Filho Jesus é a palavra por meio da qual Deus criou todas as coisas. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, e estava lá, como nós lemos também em Gênesis, no capítulo 1. Então a Trindade está presente, mas a obra específica é justamente atribuída a Deus Pai, que é o Criador e também o Preservador. Mas não tem como tirar a Trindade desse momento, ou seja, ela está presente, mas ela é atribuída especialmente então a Deus Pai. O versículo 26, agora do Salmo 104, lá diz assim, o 25 fala, né, que ali o mar imenso, enorme, onde vivem animais grandes e pequenos, tantos que não podem ser contados. Bom, a criação é uma diversidade, né? E sabemos que agora, depois do dilúvio, então, muitos dos animais que ora existiram não existem mais, né? Mas aqueles que Deus quis salvar e preservar, mantendo a vida na terra, né, foram mantidos e guardados, então, na arca. Mas, entre meio a isso, ainda tem grandes animais nos mares. Agora o versículo 26 diz, no mar passam os navios e nele brinca Leviatã, o monstro marinho que tu criaste. Leviatã, então, uma criatura marítima grande e poderosa, frequentemente, então, descrita como um monstro ou uma serpente. Nas mitologias pagãs, o Leviatã desafia os deuses e a ordem divina, mas aqui ele é tratado, então, como uma criação de Deus, que obedece à sua vontade. Então, isso mostra que Deus está sobre todas as coisas, inclusive sobre o que pode ser considerado caótico ou ameaçador. Então, para aqueles que navegavam os mares, era esse grande animal da criação de Deus, então era o terror dos mares. Mas o próprio texto aqui mostra e destaca que aquilo que ora parece caótico e ameaçador, o caos para o ser humano, está sob o controle e o cuidado, então, do nosso Deus. Ou seja, nada da criação do universo escapa, então, do cuidado, então, de Deus. O versículo 27 diz assim, todos esses animais dependem de ti, esperam que eles dês alimento no tempo certo. Então, todos esperam de ti. O sustento da nossa vida depende completamente de Deus. Como afirmou Lutero no Catecismo Maior, então as criaturas são apenas a mão, o canal e o meio pelo qual Deus tudo concede. Assim como dá seios e leite à mãe para dá-los à criança, e dá grãos e toda espécie de frutos da terra para alimentação. Criatura nenhuma pode produzir por si mesma um só que seja desses bens, ou seja, somos dependentes totalmente da graça e da bênção de Deus. Assim, toda a criação depende da graça e da bênção, então, de Deus. Todos esperam, todos são dependentes, e Deus olha a todos com amor na sua graça. O versículo agora de número 28 ainda diz, tu dás a comida e eles comem e ficam satisfeitos. Nós também esperamos em Deus. Deus concede pelas suas formas,
né, através desses dons que nos fazem servir na sociedade e no mundo, né, nessas tarefas, Deus abençoa por nosso intermédio e sustenta também o mundo através das pessoas que com seus dons, então, seguem a vida, né, e realizam, então, o trabalho no dia a dia no mundo. O versículo de número, então, 29, o 29 diz assim: se escondes o rosto, ficam com medo, se cortas a respiração que lhes dás, eles morrem e voltam ao pó de onde saíram. Então, se escondes o rosto, existe um contraste entre o rosto revelado ou escondido de Deus. Enquanto o rosto de Deus voltado para alguém significa graça e favor, o sustento, a bênção, conforme o texto aqui também de Números, esconder do rosto indica afastamento ou juízo, causando sofrimento, então, ou privação. Ou seja, existe a dependência tanto para a vida ou até com relação ao sustento e o bem-estar. O tempo de vida está nas mãos de Deus e o nosso sustento e bem-estar também. O versículo 31 diz que a glória de Deus, o Senhor, dure para sempre, que ele se alegre com aquilo que fez. Então, exulte o Senhor por suas obras. Então, Deus se alegra intensamente com a sua criação. Como demonstrou ao dizer que tudo era muito bom quando Deus olhou para a criação em Gênesis 1:31. No contexto do Salmo, essa alegria aponta para Cristo, em quem a criação é redimida e sustentada. E se o próprio Deus se alegra em suas obras, nós somos chamados a fazer o mesmo. A criação deve ser motivo de louvor, admiração e cuidado por parte dos filhos. Que nós possamos louvar a Deus pela criação, que nós possamos admirar as suas obras, que nós possamos, enfim, sentir o cuidado por parte também do povo de Deus com relação à própria criação. Ou seja, nós nos preocupamos e servimos aos propósitos de Deus e também somos instrumentos para cuidar da própria criação. Afinal, somos filhos de Deus. O versículo de número 32 diz: o Senhor olha para a terra e ela treme, toca nas montanhas, elas soltam fumaça. Aí o versículo 33 diz: cantarei louvores ao Senhor enquanto eu viver, eu cantarei ao meu Deus a vida inteira, e que o Senhor fique contente com a minha canção, pois é dele que vem a minha alegria. Nós cantamos, louvamos, adoramos e servimos a Deus com a vida, tempo, dons e bens, justamente pelo que Deus é, pelo seu amor, pelo seu cuidado, por suas palavras e promessas, enfim, por suas obras, as obras de Deus, o amor e o cuidado dele. Principalmente Jesus, ou seja, são louvor, são o motivo da nossa canção, do nosso louvor, que Deus possa se alegrar conosco e perceber também esses frutos, então, da nossa fé. Deus se alegra intensamente com a criação. No contexto do Salmo, essa alegria aponta para Cristo, como eu disse, né? Em quem a criação é redimida e sustentada, a partir do que nós somos salvos diante do pecado e das consequências, a partir justamente então de Jesus. Desapareçam da terra os pecadores, diz o texto aqui. Ou seja, Deus se alegra intensamente com a criação, então como demonstrou ao dizer que tudo era muito bom. E no contexto do Salmo, essa alegria aponta então para Cristo, né? E isso é tudo, que nós possamos guardar isso. O pecado é um elemento destrutivo, o autor aqui comenta, que corrompe o que Deus fez. O desejo de que os pecadores desapareçam está ligado com a expectativa de um mundo restaurado, né? Perfeição original. Nós podemos aqui falar do novo céu e da nova terra em Cristo Jesus, onde viveremos o amor pleno, o cuidado pleno, a satisfação plena, então, diante da criação de Deus. Agora, pensem sobre o texto. Quais são as características da criação de Deus citada no texto? O versículo 24. O versículo diz: a terra está cheia das tuas criaturas, ou seja, Deus fez muitas coisas com a sabedoria, ou seja, a diversidade, a riqueza, a perfeição da criação revelam justamente quem Deus é, a sua grandeza, mas também o seu amor. Algumas pessoas dizem: tudo o que eu tenho eu conquistei com meu esforço. O salmista, o que ele diz para nós, né? Que nós dependemos de Deus. Existe sim uma responsabilidade pessoal em todas as coisas.
É verdade, né? O agricultor não pode colher milho se ele não plantar o milho, certo? E assim com relação ao trabalho, né? O pão, ora, precisa ser feito para ser posto à mesa. Mas aí nós vemos que é Deus que nos dá os dons, as possibilidades e as potencialidades, ou seja, nos permite ser esses instrumentos. E aí tudo acontece conforme então Deus espera. E é preciso que assim seja, né? Então existe uma responsabilidade pessoal, apesar então da dependência de Deus, existe também uma responsabilidade pessoal então de cada um. Então nós sabemos que o que temos é dádiva de Deus, não é porque eu fiz ou porque eu sou bom, mas porque Deus me concedeu a graça, deu com os meus dons eu servir, e assim Deus me abençoou, do contrário, isso não seria possível. Então isso não tira a questão da dependência de Deus, nós somos dependentes sim, e Deus assiste o seu povo no seu amor e graça. Então o que diz... Aliás, o que o texto diz que acontece quando Deus esconde o rosto ou corta a respiração? Bom, esse é o limite da vida, né? Deus dá a vida e Deus pode tirar a vida. Ou se Deus não quiser mais nos abençoar, ou reter as suas bênçãos, ele pode fazê-lo, né? Mas nós queremos que ele nos abençoe, sempre pedimos que ele nos abençoe na sua graça e amor, que isso não seja um prejuízo para nós, muito pelo contrário, e que a gente possa seguir confiando nele sempre, buscando nele, e ficando tranquilo com ele, não se ansiando, e que possamos buscar sempre em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas com certeza Deus vai acrescentar para nós no tempo e na medida certa, com certeza. Como devemos responder ao Criador diante então do seu poder e de todas as suas obras? Aqui o texto fala do versículo 33 ao 35, fala de cantar louvores em todos os tempos, ou seja, estar alegre e servir então aos seus propósitos a partir disso. Primeiro, louvar e adorar, louvar a Ele, cantar a Ele, né? Louvar, enfim, adorar e servir a Ele motivado justamente por tudo isso. Bom, outras passagens bíblicas aqui que vêm de encontro ao nosso texto, Gênesis capítulo 1, o que fala lá? Que Deus, pelo poder da palavra, criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. O 6º dia ele criou, então, o ser humano, que é a coroa da criação. E quando Deus viu tudo, ele disse, eis que tudo é muito bom. Né? Tudo é muito bom. Toda a criação, tudo aquilo que ele fez é muito bom. E que nós possamos perceber que, de fato, tudo é muito bom. O pecado tem os seus atrapalhos, traz os problemas, mas a criação de Deus, ou seja, tudo é muito bom. Colossenses 1, 15 a 20 diz assim, ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois por meio dele Deus criou tudo no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele Deus criou todo o universo. Antes de tudo ele já existia, e por estarem unidas com ele todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado, para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Pois é pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz, e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Palavras de Colossenses, capítulo 1, do versículo 15, então ao versículo de número 20. Ou seja, a partir de Cristo, o universo foi criado. Ele é o verbo que se fez carne. Diante do pecado, né, justamente por Cristo, e a partir de Cristo, que Deus traz novamente tudo para si, muito especialmente nós, então, seres humanos. Nós que fomos reunidos em Cristo como o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, né, da igreja, e nós somos o corpo da igreja. E Cristo deu vida para nós. Nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Deixamos de seguir o rumo da condenação para servir nos propósitos de Deus, então, na criação. Romanos capítulo 8,
do versículo 19 ao 22, se você quiser também procurar na sua Bíblia, se não pode ouvir o texto, que leio também nesse momento, diz assim que o universo todo espera com muita impaciência o momento que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. Pois o universo se tornou inútil não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe essa esperança. Um dia o próprio universo fica livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos, então, de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. Ou seja, essa é a realidade do universo por causa do pecado. Dentro da perfeição criada por Deus, o pecado trouxe uma imperfeição, trouxe uma instabilidade, tornou o universo maldito. Mas é por Cristo que tudo é restabelecido e vivemos essas certezas tão bonitas como cristãos. Muito bem, queridos irmãos, então guarde no coração. Então, alguns destaques aí desse estudo de hoje. Então, em primeiro lugar, guarde no coração, Deus é o Criador. Todas as coisas foram feitas pela sabedoria divina. A criação não é um fruto do acaso, mas do plano intencional e perfeito de Deus. Seu poder e sua bondade podem ser vistos em tudo o que ele criou. Basta a gente olhar. Quanto a gente mais olhar para a natureza, estudar cada coisa, olhar para o céu, para o universo, quanto mais longe conseguirmos olhar, mais nós vamos ver justamente essa realidade. Que Deus é o Criador do universo. Outro aspecto, Deus preserva a sua criação. Deus não apenas criou, mas continua preservando e sustentando a vida, fornecendo alimento, água e tudo o que as criaturas necessitam para viver. Deus usa a sua criação como instrumento para cuidar de nós diariamente e também deseja que sejamos bons administradores do mundo que ele criou. Que sejamos instrumentos também seus para abençoar e sustentar o mundo. Eu trago as palavras da introdução, então, do nosso estudo desta noite. A coroa da criação. Então, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, ou seja, santo e sem pecado igual a Deus, conforme Gênesis 1, 27. O pecado corrompeu essa imagem divina em nós. No batismo, Deus nos uniu à morte e à ressurreição de Jesus, nos reconciliando consigo. Assim, nossa identidade, então, foi restaurada, não apenas como criaturas, mas como filhos amados do nosso Deus. Por graça, o texto fala para boas obras em Efésios 2:10, ou seja, Deus tem propósitos também conosco. Em primeiro lugar, ele quer a nossa salvação, nossa felicidade, o bem-estar. Depois, ele também usa nós como instrumentos para abençoar o mundo e cuidar da sua criação. Confiar em Deus. Deus é a fonte de todo sustento para as suas criaturas. É dele que devemos esperar todo o bem e confiar acima de todas as coisas. Em Cristo temos um Deus favorável, que nos trata com amor. Mateus 6:26. Por isso louvamos o seu nome com o coração agradecido e buscamos o seu auxílio em todas as situações. Temos agora a explicação de Lutero para o primeiro artigo. O primeiro artigo é crer em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O primeiro artigo do Credo Apostólico. Explicação de Lutero, conforme Livro de Concórdia, Catecismo Menor. Creio que Deus me criou a mim e a todas as criaturas e me deu corpo e alma, olhos, ouvidos e todos os membros, razão e todos os sentidos e ainda os conserva. Além disso, ele me dá vestes, calçados, comida, bebida, casa, lar, esposa, filhos, campos, gado e todos os bens. Supre-me abundante diariamente de todo o necessário para o corpo e a vida. Ele me protege contra todos os perigos e me guarda de todo o mal. E me preserva de todo o mal. E tudo isso ele faz unicamente por sua paterna, divina bondade e misericórdia, sem nenhum mérito ou dignidade da minha parte. Então, por tudo isso, devo dar-lhe graças e louvor, servir-lhe e obedecer-lhe. Isto é certamente verdade. Então, conclusão para o estudo: reconhecer que tudo foi criado pela sabedoria de Deus nos ajuda, então, a entender que nada é obra do acaso, nem resultado da nossa capacidade ou merecimento. É Deus quem nos dá a vida, cuida de nós e supre tudo o que precisamos. Ele usa a criação para nos encher de coisas boas e se alegra com isso. Além disso, Deus abençoa o mundo por meio das nossas ações, no dia a dia, na família, nos estudos, no trabalho e na igreja.
Isso mostra que nossas vocações são importantes e fazem parte, então, do plano do nosso Deus. Então, lembrar que somos criaturas e também filhos perdoados por Cristo nos convida a viver com gratidão e humildade e a louvar a Deus também com alegria, aproveitando as coisas boas que Ele nos dá e servindo assim também ao nosso próximo, enquanto aguardamos com esperança o dia em que Cristo virá para renovar todas as coisas. O Salmo afirma que Deus criou tudo com sabedoria. O que isso ensina sobre a vida e o mundo e a sua volta? Bom, a criação foi com sabedoria? Será que vai mudar alguma coisa para frente? Com certeza não. Tudo será com muita sabedoria, com seu poder, sabedoria, né, e grande amor. Você já parou para admirar a criação ao seu redor? Você tira tempo para olhar a natureza, a criação? Você percebe a sabedoria e o cuidado de Deus em aspectos do dia a dia? Isso é importante, isso nos ajuda a viver melhor, também mais felizes, a perceber mais as bênçãos de Deus, as coisas boas de Deus. A afirmação de que Deus sustenta tudo influencia a maneira como você encara as suas preocupações diárias? Por que por vezes nos preocupamos tanto, né, com certas coisas? Por que o exagero? Por que ora perdemos talvez o sono? Por que ficamos ansiosos demais, nervosos demais? Por que às vezes perdemos e deixamos de viver e aproveitar aqueles momentos do dia a dia que Deus nos concede? Você lembra da história da mãe com a sua filha fazendo o piquenique? Enquanto a filha curtia, a mãe estava com dificuldades por isso. Até que ela percebe, né, quando a filha a convida para uma oração, para agradecer pelo alimento, que ela estava vivendo um presente de Deus e que ele não poderia ser desperdiçado. Somos realmente independentes e autossuficientes? Tudo que temos conquistamos com nosso esforço? É isso? Bom, nós sabemos que somos dependentes de Deus, certo? A começar pela vida, né? Deus que deu a vida para nós, o tempo, os dons, os bens, a família, tudo que somos e temos. Temos responsabilidades pessoais? Sim. E é importante que a gente saiba disso e a gente seja esse instrumento de serviço de Deus e também de bênção, né, para o mundo. Porque os dons que Ele nos deu foram dados para que a gente possa servir dentro do todo, sendo um instrumento justamente de bênção também de Deus para as pessoas, na sociedade e no mundo que a gente vive. O Salmo descreve Deus se alegrando em sua criação. De que maneiras você pode refletir essa alegria em sua vida diária? Cantar louvores? Aqui o Salmo fala em cantar louvores. Cantar a Deus, você costuma cantar? Cante louvores ao Senhor. Tem hinos que você conhece, cante eles. Por que não no dia a dia cantar mais? Vejam que bacana, o estudo depois fica gravado, né, no Face, disponibilizado. A gente pode ouvir de novo, pode cantar depois. Talvez os hinos ali novamente. O culto também aqui da Congregação Cristo do sábado sempre é gravado, todos os sábados. Quantos hinos são entoados num culto? Nós podemos ir cantando esses hinos, ouvir talvez de novo e cantarmos juntos e assim adorarmos ao nosso Deus. Ou seja, louvar, adorar a Deus com a vida, com o tempo, com os dons, com os bens, refletindo justamente a nossa alegria diante de Deus, diante do nosso próximo. Respondendo ao amor recebido diante de Deus, diante do nosso próximo. Esse é o nosso desafio como povo de Deus. Então, Deus usa nossas vocações para cuidar do mundo, é uma afirmação. Agora, como você pode enxergar seu trabalho e relacionamentos diários como parte do plano de Deus para abençoar os outros? Bom, eu acho que a resposta já está escancarada dentro do todo que nós falamos. Não esqueçamos que Jesus foi a forma de Deus criar o mundo um dia, pela palavra, que é Jesus, o Verbo. E foi a forma pela qual Deus salvou o mundo. Né? Onde Deus vem ao encontro no caos, na desgraça e traz o perdão, traz a salvação, traz o socorro, a ajuda, a bênção e a orientação. E podem ter certeza que Deus se alegra com seus filhos e muito mais, né? Ele abençoa o seu povo, os seus filhos, servindo aos seus propósitos. E isso nós também ouvimos continuamente na palavra. São as verdades de Deus na Bíblia. Foi uma satisfação termos estado juntos. Agora nós queremos, nesse momento, seguir com o momento, então, de oração.
Temos aqui a oração escrita e neste momento, então, queremos orar, então, ao Senhor. Senhor Deus, meu Criador, eu louvo a tua sabedoria e bondade. Obrigado pelo sustento diário que recebo sem merecer. Reconheço que tudo que sou e tenho vem de ti e confio que me darás tudo o que for necessário. Ajuda-me a ser agradecido e humilde, trabalhando com fidelidade e servindo ao meu próximo nas vocações que me deste. E ao fazer isso, que eu te louve e me alegre nas tuas obras, enquanto aguardo o dia em que todas as coisas serão renovadas pela vinda de teu Filho Jesus. Em nome dele, amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Muito bem, gente. Foi uma satisfação termos estado juntos. Daqui a 2 semanas também você é convidado para se unir conosco para mais um estudo bíblico. Então, na última quarta-feira do mês de setembro, aí estaremos tendo mais uma oportunidade de estudo bíblico. Como antes também já disse, todos os sábados, o culto do sábado da Congregação Cristo, das 18 horas, ele é transmitido numa live e depois disponibilizado no YouTube, como vai acontecer também com o estudo bíblico de hoje. Então, posteriormente, ele é disponibilizado no YouTube para que mais pessoas possam ter essa oportunidade de encontro com Deus na palavra e na ação do Santo Espírito e serem fortalecidos em Jesus. E como instrumentos, com certeza, de Deus, para que mais pessoas possam justamente viverem o amor, a bênção e o cuidado de Deus também por nosso intermédio, como instrumentos do seu amor e graça em Cristo Jesus, a partir do qual tudo passou a existir, pois Deus criou o mundo pelo poder da palavra e a partir do qual Deus salvou o mundo do caos e da desgraça que o pecado trouxe. Ou seja, Jesus trouxe perdão, salvação e vida eterna e a certeza que um dia estaremos num novo céu, uma nova terra, sem as marcas do pecado mais, sem os sofrimentos que o pecado trouxe para o mundo. Então, queridos irmãos, sigam com Jesus e sigam bem. E nos despedimos cantando então mais um hino, o hino 64 do Inário Louvai ao Senhor, o hino Graças Dou por Esta Vida. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor e na aflição, pelas graças reveladas. Graças dou por teu perdão, pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho, dos espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz do sofrimento e a feliz ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz do coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Sigam com Jesus e sigam bem. Até a próxima oportunidade.